Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Eu quero nesse Guia Tempo com Deus falar o tema A Expectativa de uma Vida Gloriosa, com base em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde a palavra de Deus nos diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando chegamos ao capítulo 3, irmãos, desta carta, Paulo escreve com o propósito de incentivar, ajudar e exortar os crentes colossenses a ter uma vida enfocada na pessoa de Cristo. Paulo mostra que a resposta ao problema da igreja de Colosso estava relacionada diretamente na união deles com Cristo. Em virtude dessa união, os colossenses são exortados a não somente a buscar o céu, mas pensar no céu. Isso tem sido uma das coisas que a igreja atual tem enfrentado neste século e que muitos cristãos têm feito na sua vida. Têm deixado de buscar e pensar no céu de maneira mais constante, porque muitos estão com as suas vidas bem arraigadas nessa terra. Para nós que somos cristãos, os prazeres e a glória desse mundo devem ser deixados de lado, em vista da glória que um dia há de ser revelada, quando Cristo, a nossa fonte e o poder das nossas vidas, se manifestar. Quando olhamos os Salmos 15, também versículos de 1 a 5, o salmista ali ele dá a descrição e a resposta daqueles que vão habitar no céu. O salmista dá as características daqueles que vão habitar na presença de Deus. E quando pensamos nessas características, podemos ver que muitas vezes temos estado longe dessa descrição. Apesar de ter os pés na terra e muitas vezes não ter a nossa mente no céu. Nossa perspectiva, irmãos, celestial, ela muda o nosso andar terrenal. E nós começamos a viver de uma maneira que agradamos a Deus, preparando-nos para o nosso futuro que está tão perto e que é real. Paulo escreve aos Colossenses para trazer à mente e aos corações desses irmãos a realidade do céu e levá-los a viver com uma perspectiva celestial. E esse tempo eu quero levá-los também a pensar sobre esta perspectiva presente e real da vida futura que está reservada no céu para nós, como filhos de Deus. Estamos nessa terra, mas não somos dela. A Bíblia nos chama forasteiro, e um forasteiro é alguém que vive em um lugar onde não é a sua pátria. A Bíblia também nos chama peregrinos. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E devemos, como forasteiros e peregrinos, viver nesse mundo, mas com uma ansiedade de voltar à nossa casa, o nosso lar, a nossa morada celestial que Jesus Cristo tem preparado. Quero nesse devocional mostrar como devemos nos preparar, como temos que viver com essa perspectiva dessa vida gloriosa. João capítulo 14, ele nos dá uma descrição de como a igreja deve estar, as mesmas instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Há uma esperança e uma promessa feita pelo próprio Cristo à sua igreja, de que ele foi preparar este lugar. A igreja conhece o caminho, mas muitos estão arraigados e ocupados com as coisas desse mundo.
Muitos se encontram desconectados e perdidos. Por isso, Paulo aqui, ele orienta a igreja a viver nesse tempo com o propósito de alcançar a promessa futura. E existem 3 coisas que Paulo menciona nesse capítulo, mas hoje nós vamos ver somente a primeira parte desses versículos. E a primeira coisa que Paulo nos ensina, irmãos, e nos mostra aqui, é que necessitamos ter uma mente conectada com o céu. Onde está a nossa mente, o nosso coração? A palavra de Deus diz que onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É muito importante ter uma mente conectada com o céu, ter uma mentalidade conectada com o céu, para podermos viver essa vida ressurreta que é descrita aqui no versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E é muito importante, irmãos, ter uma mente conectada com o céu. E para isso eu preciso, em primeiro lugar, ter uma convicção clara de estar em Cristo. Evidenciamos uma verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas dessa terra. A verdadeira conversão pode ser percebida ou vista pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. E aqui Paulo está falando sobre essa vida ressurreta, essa experiência clara de morrer para esse mundo e viver uma vida para Cristo. Na cruz de Cristo, ele não somente pagou a dívida com a sua morte, mas ele também quebrou o poder do pecado sobre nossas vidas. Por isso nós precisamos viver para ele, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 21, e conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo afirma que fomos ressuscitados com Cristo. E a palavra grega que ele usa fala de uma ação completa. É uma obra completa. Nossa posição em Cristo deve ser vivida cada vez mais com um grado elevado. Nossa posição em Cristo não é algo hipotético. Tampouco é uma meta que devemos nos esforçar para alcançar. É um fato consumado. É uma posição que temos. E quando cremos em Cristo, ele nos sacou, como diz a palavra de Deus, da sepultura, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. É muito importante que nós possamos ter uma convicção clara de estar em Cristo. Segundo, temos a necessidade de firmar nossas vidas no que é eterno e espiritual. Uma vez que nós temos clara essa convicção em Cristo, devemos agora refugiar nossa vida nele. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, somos de Cristo. Nossa esfera de vida não é mais terrenal. Nascemos de novo do alto. Devemos buscar as coisas do alto, devemos pensar nas coisas do alto, devemos nos assentar nas regiões celestiais. Nossa pátria está no alto e devemos aspirar às coisas do céu. Isso não significa que devemos deixar nossas responsabilidades na terra, mas significa que nossas motivações e nossa força
vem do céu e não da terra. Por isso nós precisamos firmar nossas vidas no que é eterno e espiritual. Quando dedicamos nossas vidas no que é eterno e espiritual, receberemos as recompensas e a graça para viver para a glória de Cristo. Viva espiritualmente, acumule para o que é eterno, sem ser responsável, sem ser irresponsável com o terrenal. E a última coisa que nós vemos nesses versículos é que nossa vida deve estar centralizada na pessoa de Cristo. Cristo é a fonte e o modelo da nossa vida. Nossa vida é gloriosa, irmãos, em Cristo. E ela não termina quando morremos. Ela não termina numa sepultura. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já tem tudo preparado. Ele tem um lugar maravilhoso que Ele foi preparar para nós. Cristo deve estar centralizado em nossa vida. Ele é a centralidade do próprio Evangelho. Nele está centralizado tudo, desde o princípio até o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Por isso, irmãos, devemos centralizar nossas vidas em Cristo. E todas as demais coisas serão ordenadas em nossa vida, em nosso viver. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a sua mente possa estar conectada com o céu, para que você possa viver essa vida gloriosa. Deus abençoe você de maneira rica e abundantemente. Até a próxima.